Caro povo de Deus, estamos retomando o tempo comum. Nós iniciamos o calendário da igreja, que começa com o advento. Começou ano passado. O calendário da igreja não coincide com o calendário civil. Nosso calendário começou com o advento, em preparação ao Natal. Terminamos o período do Natal e entramos no período do tempo comum. Nós, na liturgia, temos dois grandes momentos, que é o momento do Natal e o momento da Páscoa. A preparação do Natal, advento, a preparação para a Páscoa, Quaresma. Os outros tempos são chamados tempos comuns. Então nós estamos aqui iniciando o tempo comum na segunda-feira. Esse tempo comum vai se estender até a quarta-feira de cinzas. Da quarta-feira de cinzas até o final da Páscoa, nós não vamos estar no tempo comum, nós vamos estar na Quaresma, em preparação para a Páscoa, e depois nós vamos entrar na Páscoa e vamos depois voltar ao tempo comum. E vamos voltar ao tempo comum com a festa da Trindade, e depois da Trindade nós vamos ver os profetas. Já começamos os profetas aqui com Samuel. E nós vamos novamente nesse ano nos encontrar com Elias e os diversos profetas das Sagradas Escrituras. Porque no ano par, os textos da liturgia da semana, no tempo comum, vão estar muito centralizados nos profetas. E no ano passado, que foi um ano ímpar, os textos das semanas eram aqueles textos do Pentateuco, como nós temos muito bem na memória. Nós estamos já aqui nessas celebrações na casa de papai, também nas transmissões da casa de papai e mamãe. Já fizemos um momento deste, não é, do tempo comum com os profetas. Fizemos ano passado com o Pentateuco e vamos retomar os profetas. Mas a cada ano que nós vamos lendo os profetas ou lendo o Pentateuco, lendo as Sagradas Escrituras, o Senhor vai nos transmitindo coisas novas. É muito maravilhoso isto. Estou lendo o livro da Catarina Emmerich, Ana Catarina Emmerich, que é uma beata estigmatizada alemã, que nasceu em 1774 e faleceu em 1824, era agostiniana. Ela era uma freira estigmatizada e viveu muitos anos se alimentando só da Santíssima Comunhão e vivia em êxtase. E ela tem livros e livros. É dito que aquele filme do Mel Gibson foi feito, o filme Paixão de Cristo foi feito baseado nos escritos dela. E a Catarina Emmerich, ela fala sobre o calendário litúrgico, sobre o ano eclesiástico. Ela diz que o ano eclesiástico é um ano que é cheio de flores que nós ofertamos a Deus. Está passando o avião, Deus abençoe todas as pessoas que estão viajando nesse avião. São Rafael os abençoe. Então, nós estamos iniciando o calendário litúrgico novamente, tempo comum também, e com as bênçãos, as graças de Deus, esse calendário deste ano vai ser uma chuva de bênçãos, uma chuva de flores que Deus vai conceder sobre nós, e também uma chuva de flores que nós vamos ofertar ao Senhor. Então vamos abrindo os nossos corações para aquilo que Deus quer nos falar ao longo desses textos maravilhosos da Sagrada Liturgia que nós vamos encontrar e deparar. Hoje nós estamos ao início do tempo comum, na primeira semana. Estamos diante do profeta, do primeiro livro do profeta Samuel. É belo a gente saber que o primeiro livro do profeta Samuel é o primeiro livro escrito do Antigo Testamento. Às vezes, porque a gente começa a pegar na Bíblia o Gênesis, depois o Êxodo, como a gente viu no ano passado, o Pentateuco, a gente pode pensar que o primeiro texto escrito foi o Gênesis, mas não foi o Gênesis. O primeiro texto escrito do Antigo Testamento é 1-2 Samuel, que foram escritos por volta do reinado de Salomão. Esses textos eles foram escritos sobre o reinado de Salomão. E muito tempo, nesse texto nós vamos encontrar no primeiro Samuel, no segundo Samuel, nós vamos encontrar a história do profeta Samuel,
nós vamos nos deparar com a história de Davi e com a história de Salomão. Muito tempo se passou e se imaginou, se compreendeu que essas narrativas do texto de 2 Samuel eram para falar de Davi. Mas muito tempo depois, muito recentemente, quem me ensinou isto foi o meu querido Padre Caetano, que na verdade o texto de 2 Samuel, ele foi escrito com o seguinte objetivo: para justificar porque Salomão subiu ao poder. Porque Salomão não era o primeiro filho de Davi na escala de sucessão. Ele era um dos filhos lá para trás. E os textos vão dizer que todos os irmãos de Salomão vão morrendo sem ter a culpa de Salomão, e Salomão ascende ao poder. Mas isso aqui já é mais para os finalmente dos textos de 2 Samuel. Nós estamos aqui ao início do livro de Samuel. Nesse início do texto de Samuel, nós vamos nos deparar com o nascimento do profeta Daniel. Como foi o nascimento miraculoso, um milagre que aconteceu, porque sua mãe, Ana, era estéril. Nós temos essa narrativa, que Elcana tinha 2 mulheres, Elcana era o nome de um homem que tinha 2 mulheres. Para nós já é muito estranho um homem ter 2 mulheres, não é? Porque não é isto que as escrituras depois vão nos dizer que é o correto de ter. Uma mentalidade pagã foi entrando no povo de Deus e depois isto foi se corrigindo. Mas aqui então esse homem tinha essas 2 mulheres, uma tinha filhos e outra não tinha, a Ana. E então a Ana está aqui sofrendo porque não tinha filhos. E depois nós vamos na sequência ver que o Senhor vai agraciá-la com um filho que ela vai ofertar a Deus, que vai se tornar este grande profeta Samuel, porque será Samuel que irá ungir Saul e irá ungir Davi. Estas unções que Samuel depois vai fazer em Saul e em Davi são muito importantes, porque quando ele posteriormente vai ungir, o Espírito Santo vai de encontro a Saul, o Espírito Santo irá de encontro a Davi. É isto que é dado pela fé da unção profética. E a palavra Cristo significa a palavra ungido, que é a palavra Cristo no grego, e no hebraico é a palavra Messias. Messias e ungido e Cristo significam a mesma coisa, ungido. Messias e Cristo não é o sobrenome de nosso Senhor, é um título. O nome de Jesus é Jesus. Normalmente, os nomes dos israelitas eram Jesus, filho de alguém, do nome do pai. Não está dito isto, mas vamos dizer, era muito comum de dizer, não é, Jesus ben José. Nós temos um filme muito famoso, que tem o título de Judá Ben-Ur. Judá é o nome da pessoa, Ben filho, de Ur pai. Então era muito assim que era identificado as pessoas. Então o nome de nosso Senhor é Jesus. Cristo é um título, Jesus o ungido. Então ele foi ungido pelo Espírito Santo para nos revelar os planos de Deus. Bom, e nós hoje, ao início desse ano litúrgico do tempo comum, nós nos deparamos com o Evangelho de São Marcos. A liturgia da semana é diferente também da liturgia dominical. Aos domingos nós vamos escutar o Evangelho de São Lucas. Mas na semana não é assim. Na semana nós vemos um pouco geral os textos dos evangelhos. Apesar de João, nós vemos basicamente na Quaresma e na Páscoa. Pois estamos ao início do Evangelho de São Marcos, dizendo: depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia. Estamos aqui no capítulo 1, versículos 14 e 20. Quem foi São Marcos? São Marcos era um jovem que muito provavelmente era dos discípulos do Senhor. Nós temos que o Cristo tinha
12 apóstolos e 72 discípulos, que, por sinal, nós não sabemos muito bem quem eram esses 72. Muito provavelmente o Marcos era um destes 72, porque pelos registros técnicos do Evangelho, tem algumas narrativas que São Marcos apresenta, só ele tendo visto mesmo a cena acontecer para poder narrar, como, por exemplo, quando Jesus estava lá no barco, dormindo, e a tempestade foi começar, é o único evangelho que diz que Nosso Senhor estava com a cabeça sobre um travesseiro. É um detalhe muito específico, que alguns técnicos, eles dizem que é como se a pessoa tivesse visto, é quase um testemunho ocular. E nós sabemos que havia muitos outros pessoas, fora os apóstolos, que seguiam muito de perto o Senhor. Pois bem, esse Marcos, ele acompanhou São Pedro para Roma quando São Pedro foi pregar o Evangelho na Cidade Eterna. E a beata Ana Catarina Emerich, ela que teve vários eixos e visões, ela diz algumas coisas sobre Marcos, que tem coisas que de fato correspondem ao real. Então, é dito que o Evangelho de São Marcos é muito aquilo que São Pedro ensinou. Quando ele foi com São Pedro para Roma, houve lá uma peste. E São Marcos teve a ideia de se mandar fazer uma via sacra, para as pessoas rezarem a via sacra contra aquela peste, aquela pandemia que estava havendo em Roma. Quem fazia a via sacra se curava. Os pagãos, as outras pessoas que não tinham fé cristã, viam aquela situação, que quem fazia a via sacra se curava, então aconteceram muitas conversões. Depois, São Marcos, ele viaja para Alexandria, vai com São Paulo. Nós temos isto nos Atos dos Apóstolos, que houve um desencontro aí com São Marcos, que teve algumas coisas que ele não gostou muito, inclusive depois se separou de São Paulo. Mas a Catarina Emerich diz que quando São Marcos foi para Alexandria, ele foi um pouco assim desgostoso. E lá, acompanhando São Paulo, ele teve um golpe em um dedo que quase perdeu o dedo. E que por uma cura miraculosa que apareceu, tipo um anjo para curar, foi um espanto tão grande que também São Paulo se espantou, esse dedo dele foi curado. Mas ao longo de toda a vida, diz que ficou uma marca vermelha por causa desse golpe. Também quando ele entrou em Alexandria, diz lá a Ana Catarina, que a sandália dele se quebrou. E ele mandou então para um carpinteiro esta sandália para o sapateiro, carpinteiro não, para o sapateiro consertar. Mamãe está aqui rindo. Para o sapateiro consertar. E o sapateiro, quando também estava cuidando dessa sandália dele, se feriu, teve um golpe, passou muito mal. E São Marcos fez um unguento lá com uns pós e com a sua saliva, passou nesse golpe que esse sapateiro teve e ficou curado. Esse sapateiro era muito rico, tinha 10 filhos e levou São Marcos para a sua casa. E é dito que lá na casa onde São Marcos, que era a casa desse abiano, desse sapateiro, onde ele vivia, diz que São Marcos começou a pregar para a família dele, mas não deu logo a Eucaristia, porque é dito nas narrativas que os cristãos não davam logo a Eucaristia para os que eram recém-convertidos. Ele só dava a Eucaristia para aqueles, após uma longa catequese, para saber daquilo que se tratava. É dito também que depois São Marcos vai no Egito pregar em Heliópolis, lá converte várias pessoas. Depois, segundo a Ana Catarina, ele volta para Alexandria, lá ele é preso e ele é
morto nessa prisão, ele é tipo enforcado. Mas antes da morte de São Pedro, de São Marcos, é dito pela Beata que Nosso Senhor apareceu para ele com patena e com um pão circular, que muito provavelmente a Eucaristia. Ela não dá essas conclusões. Mas antes de São Marcos falecer, morrer, o Senhor apareceu para ele. Não vou me deter aqui em dados sobre a vida de São Marcos. Teremos tempo para isso ao longo da liturgia. Queria fazer essas indicações da Beata Ana Catarina para que a gente possa ir sentindo um pouco da beleza das visões que esta Santa Beata teve. Nos voltando hoje para o texto do Santo Evangelho, nós temos esta pregação do Cristo, que o Cristo apareceu na Galiléia pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Esta expressão aqui, convertei-vos e crede no Evangelho, é exatamente as palavras que o padre diz quando passa as cinzas na cabeça da pessoa na quarta-feira de cinzas. Então, ao início do Evangelho aqui de São Marcos, nós temos este resumo das pregações do Senhor. E como é que o evangelista resume as pregações de Nosso Senhor? Dizendo que nós precisamos nos converter e acreditar no Evangelho. São duas coisas muito interligadas. Nós precisamos nos converter, mas nos converter para quê? Para onde? Como? Nos converter crendo no Evangelho. Se de fato nós nos convertemos a Deus, nós passamos a acreditar cada vez mais nos Evangelhos. Aí a gente pode fazer a seguinte pergunta, eu posso me fazer esta mesma pergunta: será que eu acredito no Evangelho? Será que nós acreditamos no Evangelho? Aí nós podemos dizer como aquele homem que tinha aquela criança que estava doente quando o Senhor desceu do Monte Tabor: creio, Senhor, mas aumentai minha fé. Nós precisamos nos converter e cada vez mais acreditar no Evangelho. Porque se nós acreditarmos de fato no Evangelho, entendermos que o Evangelho é um ensino de Deus, é o ensino do Filho de Deus, é um ensino precioso, nós vamos pegar esses ensinamentos e guardar para nós como um grande tesouro que ele é. E vamos procurar nos converter fazendo aquilo que o Cristo vai dizendo, vai nos orientando no Evangelho. Então, aqui também nós temos Nosso Senhor, ao início do Evangelho de São Marcos, convidando essa conversão a esta pregação do Evangelho, que vai ser a base de tudo aquilo que o evangelista São Marcos vai apresentar na missão do Senhor. Bem ao início também deste ano, é muito maravilhoso para nós nos encontrarmos com estas palavras do Cristo, nos convidando à conversão e nos convidando a acreditar no Evangelho. Porque nós podemos, ao início do ano, nos perguntar: o que foi aquilo que a gente ainda não se converteu? O que é preciso eu me converter? Que passo eu preciso dar? A conversão não é uma coisa acabada. Eu me converti e tchau. Não, a conversão é todo dia, diária, constante. Mas muitas vezes nós paramos, nós acabamos nos acomodando com pecados de estimação, acabamos nos acomodando na nossa vida espiritual, rezando pouco, fazendo pouca caridade. Então a gente tendo pouca misericórdia. Então é preciso que a gente se converta. E precisamos também cada vez mais acreditar no Santo Evangelho. Aqui também, ao longo do texto, nós temos logo as primeiras iniciativas do Senhor, chamando Simão e André, dois irmãos, para segui-lo. Eles eram pescadores. E disse o Senhor para os irmãos: segui-me, eu farei de vós pescadores de homens. Cada um de nós que somos chamados pelo Cristo, somos chamados a pescar pessoas para Deus.
Isto aqui já é uma provocação, porque às vezes a gente vive uma fé assim, tá bom, né? As pessoas que se converteram já se converteram, mas tem tantas pessoas que precisam conhecer Jesus Cristo, que precisam conhecer o amor de Deus, então nós precisamos ir ao encontro destas pessoas que ainda não foram pescadas e falar da maravilha do amor de Deus, porque muitas vezes a gente acha que essas pessoas não querem, mas o que elas mais necessitam é que a gente possa também dar este testemunho. E nós precisamos pedir a luz do Espírito Santo para ter a sabedoria de como fazer para pescar novas pessoas para o reino do Senhor. É dito também que, caminhando um pouco mais, nosso Senhor encontrou mais dois irmãos, filhos de Zebedeu, Tiago e João. Logo de início o Senhor chamou dois irmãos, Simão e André, e agora Tiago e João, também pescadores. E diz aqui que estava consertando as redes, e logo chamou. Diz o texto que eles trabalhavam na barca, deixaram o seu pai na barca com os empregados. Quer dizer que o pai dele tinha uma barca e tinha empregados. Que muito provavelmente Tiago e João, ele tinham posses. Eles eram pessoas que tinham alguns bens, porque o pai tinha uma barca e tinha empregados. Não eram pessoas assim, pobres, paupérrimas. Eram pessoas que tinham alguns bens. E diz o texto, então, que eles partiram segundo Jesus, deixaram, não é? Deixaram e seguiram Jesus. Também Simão e André, deixando imediatamente as redes, seguiram Jesus. Esse deixar, o que é que nós precisamos deixar? Também isto é colocado para nós nos evangelhos. O que é que nós precisamos deixar na nossa vida para seguir o Cristo? Aqui, até bens materiais que eles tinham, deixaram lá o pai com seus empregados, as riquezas que eles tinham, e passaram a seguir o Senhor. E quando eles passaram a seguir nosso Senhor, eles ficaram mais pobres. Eles ficaram mais pobres. Porque eles se desprenderam daquilo para poder se sujeitar àquela missão que o Senhor tinha, indo de um lado para o outro, caminhando a pé, caminhando de barco, para um lado, para o outro. Também é claro que eles deixaram tudo, mas a gente também percebe que esse tudo tem algumas aspas. Porque em outros momentos nós sabemos que o Senhor sobe na barca de Pedro. Quer dizer, eles deixaram tudo, passaram a seguir o Cristo, mas os bens também que eles tinham, eles colocaram ao serviço do Senhor. E quantas vezes nós vemos que o Senhor fez pesca milagrosa, depois que o Senhor ressuscitou, estava lá os discípulos na barca. De quem era essa barca? Devia ser de algum deles. Então, eles deixaram tudo, mas também esse tudo é no sentido de dizer daquelas coisas que impediu deles fazer as missões. Mas é claro que os discípulos se tornaram mais pobres, porque eles não estavam já apenas trabalhando para aumentar suas riquezas. Mas também vemos no texto dos evangelhos que o Senhor não tinha uma opção exclusiva aos pobres. Porque nos dado nos evangelhos de São Lucas que os discípulos o seguiam, os apóstolos o seguiam, e um grupo de mulheres que com seus bens ajudavam o Cristo. Aqui o problema não é tanto você ter tanto ou ter menos. O interessante é que o que você tem possa colocar a serviço do Senhor. E isto também é muito falado, que as pessoas que têm posses, elas precisam ter a misericórdia e a inspiração de Deus de saber que aquelas riquezas que elas têm, as posses que elas têm, é para colocar a serviço daquilo que Deus quer fazer no mundo. Então, é belo quando a gente vê pessoas que têm condições financeiras de ajudar o evangelho, ajudar os irmãos, ajudar os mais pobres, ajudar as obras de caridade, as obras de misericórdia, ajudar os missionários, ajudar nosso Senhor para que o amor de Deus possa se propagar no mundo. Então, ao início deste ano de 2022, que o Senhor nos dê uma belíssima graça
de uma conversão especial, sincera, verdadeira, autêntica ao longo desse ano e que cada vez mais o Espírito Santo, não é, mostre a nossas próprias vidas, nossos corações, o quanto são verdadeiras as palavras do Santo Evangelho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.